Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gota do Evangelho no Lar. Seja muito bem-vindo, vamos fazer o circuito completo, oração inicial, vamos fazer a leitura edificante do livro Escrínio de Luz, do Chico Xavier, na realidade de Emmanuel por Chico Xavier. O item que caiu hoje foi o último item do livro, A Incógnita do Além. E depois vamos ler e comentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Caímos no capítulo 6, o Cristo Consolador, e o item é o jugo leve. O jugo leve. Aí na sequência nós vamos fazer a oração final com a fluidificação da água. A minha já está aqui. Você também separa a sua água aí. Por que nós fazemos o Evangelho no Lar gravado? Porque tem muita gente que só ele ou só ela professa a fé espírita em casa. Então fica difícil fazer o Evangelho. Pega o celular, vai para o quarto, enfim, vai para algum lugar e faz o Evangelho conosco. Também famílias fazem conosco o Evangelho no Lar. Então, sentem dificuldade de fazer uma interpretação, de fazer uma leitura, de falar, mesmo que seja com a própria família. Então, põe o vídeo ali, no celular ou na televisão, assiste conosco e vai fazendo, né, participando do Evangelho no Lar. Muita gente para o vídeo depois que eu falo quais são os pontos, né, do Evangelho, do livro Escrínio de Luz. Muita gente pega o livro, pega o Evangelho, acha o capítulo e aí solta o vídeo de novo para acompanhar conosco. Isso é muito importante. E se você compartilhar, comentar e curtir, o YouTube e também o Facebook interpretam que é um bom vídeo e aí sugerem para outras pessoas. E já pensou cair na mão como sugestão, como recomendação de pessoas que querem também, não tem como e querem fazer o Evangelho no Lar? Então você está ajudando a divulgar a doutrina espírita apenas curtindo, apenas comentando, apenas compartilhando. Um dos três, ou os três, enfim, fique à vontade, tá bom? Vamos lá então, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, ou seja, pensar em Jesus da forma que nós imaginamos que ele seja. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais que nos acompanham, nosso guia espiritual ou anjo da guarda, como chamam algumas religiões, nosso muito obrigado pela presença, nosso muito obrigado pelo carinho que vocês devotam a nós. Gostaria, mestre, de começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e também agradecer por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque estamos treinando a entender que isso é para o nosso bem, isso é para o nosso crescimento, isso é para a nossa evolução, enfim. Gostaríamos, mestre, dos pedidos também, da sessão de pedidos, pedir ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, e por acréscimo de misericórdia, pedimos ao Senhor que nos auxilie nesses momentos, pelo menos nessa hora do nosso Evangelho, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, e que tenhamos então, na sua presença, na presença dos mentores, um clima agradável para fazermos o nosso Evangelho no Lar. Pedimos isso, Senhor Jesus, nos fiando, evidentemente, no seu acréscimo de misericórdia, e é nisso que apostamos. Bom, sabedores então que o Senhor está em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar. Desde já, muito obrigado a todos vocês. E que assim seja. Vamos lá então. A Incógnita do Além, do livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz espiritual no caminho diário. Conheço a ansiedade que muitos de vocês batem às portas da revelação. Sei de vossas aspirações e já experimentei vosso desejo infinito. O ser humano defrontará sempre a incógnita do além-túmulo, tomado de indizíveis angústias quando se distancia do alimento espiritual, matéria-prima da vida externa. É o que ocorre no cenário do vosso século, repleto de acontecimentos de profunda significação científica e filosófica, cercados de realizações da máquina e empolgados de ideologias políticas, permaneceis à beira de abismos que solapam os séculos laboriosos de realizações. O ser humano moderno cresceu em suas realizações puramente intelectualísticas, avançando no domínio das organizações materiais. Entretanto, por trás de muralhas de livros, ao longo de códigos pacientemente elaborados à sombra de laboratórios, a inteligência da criatura se esconde
para preferir a morte. A ciência que devassou desde o subsolo à estratosfera manifesta sua impossibilidade de dominar o vulcão mortífero. 20 séculos de pensamento cristão não bastaram. Milhares de mensagens da providência divina convertidas em utilidades para a civilização de nossos tempos sopitaram os novos surtos de devastações e misérias. Não lamentamos, porém. Apenas nos referimos a semelhante derrocada para exaltar a grandeza da experiência espiritual. Por mais que avance a tecnologia, por mais que avancemos em filosofia, por mais que avancemos em entendimentos, e principalmente não no século que foi escrito esse livro, que foi no século XX, mas no século XXI, com toda essa ideia de redes sociais, a ideia da vaidade roubando o nosso dia, roubando o nosso sossego, roubando a nossa paz, ainda falta um sentido efetivo para a vida, a ponto de ainda preferirmos a morte. Não que voltar para casa seja ruim, até porque é o fato que vai acontecer, todos voltaremos para casa. O fato é que, por que é que a sua vida não está boa suficientemente a ponto de você preferir a morte, muitas vezes sem saber efetivamente o que vai acontecer depois da morte do corpo? Porque muitos de nós acreditamos que vamos estar vivos depois que o corpo morrer. Muitos de nós acreditamos na sobrevivência da alma. Muitos de nós acreditamos, mas esse acreditar falta elementos ainda. Para quem de nós acreditamos nisso tudo, nós temos uma ideia muito frágil de além, do além-túmulo. Por isso, talvez até prefiramos a morte do que a vida do corpo físico aqui, enquanto eu posso fazer alguma coisa por aqui. Agora, se eu sei que existem espíritos, que existe a reencarnação, que o que morre é o corpo, se eu sei isso, dificilmente eu vou vou preferir a morte do corpo físico, porque sei que o que me aguarda no além não é nada satisfatório, não é nada bom se eu desertar do meu trabalho, se eu desertar daquilo que devo fazer aqui na Terra, né? Da fuga do trabalho que eu me dispus a fazer. Então, o grande detalhe para nós é essa coisinha diferente, simplesmente diferente, entre eu sei e eu acredito. Enquanto eu estiver no quesito acredito, eu ainda vou preferir a morte. Quando eu pular para sei, para o saber do fato concreto, eu definitivamente não vou preferir a morte. Abraçá-la-ei ou a abraçarei com carinho quando chegar a minha hora, mas não provocarei, não preferirei, né? O homem econômico de nossas filosofias atuais não pode subsistir no quadro da evolução divina. O homem é espírito antes de tudo, a terra é a nossa escola milenária, aguardando resignadamente a nossa madureza de sentimentos. É por isso que acorrestes à presente reunião, em vossa maioria tangidos pelo desejo de auscultar o desconhecido. É por isso que esperáveis expressões fenomênicas que vos modificassem inteiramente. No fundo, meus amigos, desejais a fé, quereis tocar a certeza. Entretanto, a curiosidade não pode substituir o trabalho perseverante e metódico. Nenhuma técnica profissional, por mais singela, pode se eximir de cultores da experiência sentida e vivida. Alguns dentre vós formulais indagações mentais, enquanto outros aguardam manifestações que firam as percepções externas. Todavia, apesar do desejo de vos atender particularmente, não seria possível quebrar a lei universal da iniciativa de cada um no campo do livre-arbítrio que nos rege os destinos. Não dá para os espíritos viverem a nossa vida e fazerem o nosso gosto como se fossem babás. Para nós não evoluiríamos nunca. Vossa ansiedade palpita em todo mundo. A humanidade suplica expressões novas que lhe definam as diretrizes para o mais alto, e vossos corações permanecem cansados do atrito despensivo.
Sois, de modo geral, os viajores que, extenuados do caminho árido, começam a indagar as profundezas do céu, tendo sempre uma resposta para quantos o contemplam, convictos de que a vida é testemunho de trabalho, de realizações e de confiança. Nenhuma elevação se verificará sem o esforço próprio. Não temos mais como se tinha antigamente, respeitando efetivamente cada uma das religiões, é óbvio. Eu preciso de oração, vou mandar rezar uma missa. Eu preciso de oração, vou levar para o pastor. Eu preciso de uma oração, vou levar para o Divaldo Pereira Franco. Preciso de uma oração, vou levar para o Fábio. Esforço próprio. Nenhuma elevação se verificará sem o esforço próprio. Ninguém vai evoluir por mim. Nem meu marido, nem minha esposa, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu filho, nem minha filha. Eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece na minha vida. Eu. É por esse motivo que as ideias religiosas antigas, embora respeitáveis pelas mais sublimes tradições, não mais satisfazem. Os templos de pedra deixam exalar ainda o incenso da poesia, mas as novas esperanças pedem esclarecimentos concretos e roteiros precisos. Sim, nossa sede é justa. A fonte, porém, ainda é aquela que o Mestre nos trouxe há 2000 anos. Procurai essa água da vida eterna. Não vos deixeis dominar tão somente pela ânsia que às vezes é doentia. Procurai de fato conhecer. Não vos restrinjas ao campo limitado da curiosidade. Toda curiosidade é boa quando conduz ao trabalho. Recebei, portanto, os serviços de Deus em vós mesmos. Vosso coração e vossa inteligência constituem a grande oficina. Aí dentro operareis maravilhas, desde que não condeneis vossas melhores ferramentas de observação e possibilidades de serviço à ferrugem do esquecimento. Que a vossa curiosidade seja um marco útil na vida e na estrada da sabedoria. Continuai no vosso esforço, lembrando que se viesses hoje bater à porta do mais além, o mais além respondendo vem bater igualmente às vossas portas. A curiosidade dentro do Espiritismo é extremamente benéfica desde que seja acompanhada de desenvolvimento. Aliás, sempre o desenvolvimento é muito importante. Eu tenho o dever, praticamente, eu nem falo direito, eu falo dever, de discordar de absolutamente tudo que o orador disse. Mas não discordar por vaidade, discordar porque eu acho que o meu ponto de vista está certo e o dele está errado. Discordar para buscar de onde aquele sujeito tirou aquela informação, para que, pesquisando e descobrindo aquela informação, seja minha. Não porque ele falou, mas porque eu pesquisei. E se houver equívoco, eu pesquisei, sei o certo e posso auxiliá-lo. Se eu não quiser auxiliá-lo, mas pelo menos eu busquei para saber o certo. Então, não acreditar em tudo que o orador disse, não acreditar em tudo que o espírito disse na reunião de desobsessão ou qualquer reunião mediúnica, não acreditar nas manifestações pura e simplesmente porque dizem que são espíritos falando, é um dever nosso. Desde que acompanhados de estudo, desde que acompanhados de trabalho, desde que a ferrugem da preguiça e principalmente da soberba não estraguem a beleza da minha fé. A minha fé é muito linda, eu tenho que preservá-la, impedindo que a ferrugem a destrua. E essa ferrugem é a soberba, é a vaidade, é a ideia de que só eu sei. Ninguém é suficientemente grande que não tenha o que aprender. Ninguém é suficientemente pequeno que não tenha o que ensinar. Nós espíritas temos que saber disso, porque aquela pessoa extremamente simples ou simplória, que nos dá a impressão de simplicidade e de falta de conhecimento, pode ser um espírito extremamente evoluído, que nessa encarnação não está utilizando a sua asa do conhecimento para que brilhe a sua moral e arraste quantos ele puder para a evolução. Menosprezar a outra pessoa achando que sabemos muito é, no mínimo, uma vaidade tola, para falar pouco. Para falar pouco. É importante que tenhamos isso
em mente. Hoje em dia, nós estamos numa fase, principalmente a geração mais nova, e que me perdoem os mais novos, mas fatos são fatos, em que as pessoas não têm curiosidade. Nós temos na palma da mão uma ferramenta, que é um smartphone, uma ferramenta ligada na internet, com todas as informações do mundo à disposição, com inteligências artificiais de todo tipo. Agora, inclusive, o ChatGPT com ligação à internet, podendo gerar imagens, buscar links, ele está mais completo do que nunca. Estamos gravando em 2023 esse vídeo, né? E as pessoas estão preocupadas com futilidades, com todo o conhecimento do mundo à disposição nas mãos. 99,9% das perguntas feitas ao ChatGPT, que é a inteligência artificial mais conhecida, são tolices, são bobagens, porque não temos curiosidade, que é tão importante para abrir as portas do conhecimento. Normalmente, curiosidade na vida dos outros a gente até tem. Na vida das celebridades. Cada vez que eu vejo um influencer milionário com milhões de seguidores e o que ele faz de mais importante, ou ele ou ela, é dancinha ou coisa estúpida, mas eu fico preocupado com o futuro da humanidade e peço a Deus que me ajude a conter a soberba, a conter a vaidade, a conter o orgulho, a conter o egoísmo, para continuar aqui na Terra e sentir muita saudade dessa gente que vai ter que começar de novo em planetas de provas e expiações. Né? Fazer o quê? Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O item que caiu para nós foi o jugo leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Não faz o menor sentido. Se você não sabe que existe a reencarnação, isso que eu acabei de ler não faz o menor sentido. De repente até faz sentido, mas no mundo de hoje não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é o tempo todo, a todo instante. Não é o diz que estou com problema. Diz que Jesus. Se eu não estou com problema nenhum, nem lembro que existe. Se a vida está muito atribulada, com muitos prazeres, nem lembro que existe. Se acontece alguma coisa grave, fico nervosinho. Lembro que existe, mas não quero papo, porque estou nervoso, porque já se viu fazer isso comigo. Que acho que a culpa é sempre de alguém, né? E nunca minha. E nunca a culpa sendo minha. E aí, quando não tem mais jeito, aí pega o telefone e liga para a linha Jesus. Ai, Jesus, me ajuda. O Senhor falou que o seu jugo é leve, que o seu fardo não é pesado. Para quem carrega todo dia, né? Dá para fazer o que Jesus fez? Dá, eu só tenho que querer. No mundo atual, eu vou destoar de um monte de gente. Eu vou destoar de um monte de gente.
eu vou destoar de um monte de gente. Eu vou fazer diferente, eu tenho que ser diferente. Não para querer me mostrar, ou como diziam os antigos, querer me amostrar. Não quero mostrar. Quero me mostrar. Eu sou diferente porque não coaduno com isso. Você bebe bebida alcoólica? Eu não bebo bebida alcoólica. Não faço mal para mim. Esse mal para mim eu não faço. Provavelmente faço outros, mas esse eu não faço. Não bebo, não uso drogas. Não fumo. É droga, né? Não sou exemplo para ninguém. Estou fazendo comentário. Isso é você ir contra tudo e contra todos. Qualquer lugar que eu chego, me oferecem bebida. Não, eu não bebo. Como não bebe? Nossa, não, pega aqui, toma aqui um pouquinho. Não vai fazer mal. Não, vai fazer mal, não quero. Eu sei o que vem junto com qualquer copinho de bebida. Eu sei que vem espírito sorver aquela sensação alcoólica ali. Eu sei que vai ficar perto de mim. Sei que vai fazer mal para o meu corpo. Ah, Fábio, mas um vinhozinho, um golinho de vinho todo dia faz bem para o coração. Olha, a quantidade do princípio ativo que faz bem para o coração, que tem no vinho, você tem que tomar quase que um barril por dia para ele fazer efeito. Se você realmente quer fazer bem para o seu coração, toma a cápsula do princípio ativo que está tudo certo, como suplemento. E não adianta nada se, aspas, proteger o coração, se proteger seu coração, fazendo um mal gigantesco para o fígado que faz. Para o fígado e para os rins. Não vale a pena. Definitivamente não vale a pena. Então, são desculpas. Ah, mas Jesus bebia vinho. Quando você tiver a evolução dele, você vai poder beber se você quiser. Porque aí o vinho não vai gerar todo o mal que gera para nós, espiritualmente e fisicamente, que isso não gerava para Jesus. Ponto pacífico. Simples assim. O curioso é que normalmente quando você fala com alguém que bebe e quer dar desculpa, ele fala, não, mas Jesus também bebia. Mas Jesus não falava mal dos outros, Jesus não prejudicava ninguém, Jesus defendia o ponto de vista dele até a morte, se fosse preciso, vivia para os outros. Curioso que a gente não quer fazer tudo isso, a gente só quer fazer a bebida que ele bebia, né? Então isso na realidade é fraqueza de caráter, né? Utilizar o Cristo para validar o gosto pela bebida alcoólica, né? Sem falar do mau exemplo que se dá, e, enfim, né? Principalmente para as crianças. Cada um faz o que quer da vida, porém, ser cristão é nadar contra a maré, é ser diferente dos outros que não querem ser ou que estão sendo levados a não ser por grupos muito bem estruturados no além e encarnados. Então, ou você é massa de manobra e está sendo manobrado por essa coisa materialista gigantesca que está tentando manter a Terra como prova de expiações e que não haja o degredo, embora são tolos, isso vai acontecer, o degredo vai acontecer do mesmo jeito, vai acontecer a evolução da Terra para planeta de regeneração, queiram ou não, mas podem retardar o máximo possível. Nós estamos estudando isso na lei do progresso. Podem retardar o progresso, podem atravancar o progresso. Então, ou você é massa de manobra, ou você acorda para a vida e faz diferente e sustenta que você faz diferente porque é o certo, não porque sua religião não permite, ou porque você é espírita, ou porque seja lá o que for. Não, eu entendo que faz mal. E eu não quero. Experimenta fazer isso. Experimenta com o grupo das pessoas que te aceitam, que você se sente tão bem, tão representado, tão juntinho com essas pessoas. Chega um dia e conta uma mentira com o fim de análise, como experimento social. Diga a seguinte situação: chegue no grupo dos seus amiguinhos, dessas pessoas que levam você para beber, que levam você
que vão na sua casa e levam bebida alcoólica e levam todos aqueles amigos espirituais, fazendo com que a sua casa fique um antro de espíritos sofredores, comprometendo a vida dos seus filhos mais novos, que veem esses espíritos e tudo mais, né? E que tem que conviver com eles à força por culpa dos pais que enchem a casa com esses espíritos infelizes. Chegue para esses seus amigos e fale assim: olha, nunca estive tão feliz na minha vida. Faça esse teste. Nunca estive tão feliz na minha vida. Estou ganhando muito bem. Minha esposa e eu temos conjunções carnais, relacionamento sexual 3, 4 vezes por semana. Meu salário dá gosto, recebi um bônus agora, vou comprar um carro 0 quilômetro. Dei entrada já fiz um financiamento e dei entrada para uma casa nova, vou construir uma casa nova no bairro tal, no bairro chique da sua cidade. Nunca estive tão feliz na minha vida. Faça isso e observe o rosto de cada uma dessas pessoas que convivem com você. E depois analise os comentários. E cronometre no relógio quanto tempo durará essa conversa depois que você terminar de falar, antes que se mude de assunto. E você vai perceber a frivolidade da sua vida e que buscar o Cristo é o melhor caminho e não querer ser aceito por aqueles que estão ao seu lado e que não estão nada preocupados com você, são manobráveis e querem fazer com que você seja manobrado também, massa de manobra também. Faça o teste. Tem uma explicação aqui muito bacana de Kardec que eu gostaria de ler para vocês. Tem tempo? Tem. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe diminui o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Quer ser feliz? Faça o outro feliz. Ame e seja caridoso. A caridade é o amor em ação. Fábio, não sei como fazer isso. Dê o primeiro passo na caridade, que é a cortesia. Seja cortês com as pessoas. Esse é o primeiro passo da caridade. Seja gentil com as pessoas. Esse é o primeiro passo do amor. Seja gentil dentro de casa. Seja gentil dentro de casa. Ah, eu não estou falando com a minha esposa. Ah, eu não estou falando com o meu marido. Seja gentil mesmo assim, até vocês se reconciliarem, porque a gentileza é o primeiro passo do amor. Seja gentil por você, porque você merece externar esse amor, independentemente do outro merecer sua gentileza ou não. Certo? Eu não tenho como julgar se o outro merece minha gentileza ou não. Isso é tolice, isso é vaidade. A gentileza é para eu exercitar o meu amor, para eu gerar luz. Se o outro receber essa luz, ótimo para nós dois. Se ele não receber, eu gerei a luz, porque a salvação é individual. A evolução é individual. A evolução é individual. Temos os amigos que nos auxiliam, mas as decisões são minhas. Eu preciso amar. Eu preciso fazer a caridade. Caridade é o amor em ação, então comece com a caridade. Cortesia. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o primeiro passo do amor. Não revidar. Não se vingar. É o primeiro passo do perdão. Dá para fazer. Um passinho de cada vez. Mas nós somos diferentes.
do que está por aí. E é preciso que assim seja. Porque não tem como servir a Jesus, ser cristão, sem exercitar e colocar em prática. Esse é um bom convite. Seja diferente. Não seja massa de manobra. É isso? É isso. Vamos então elevar o nosso pensamento mais uma vez. Vamos fluidificar a água. Você vai fluidificar a sua aí, eu vou fluidificar a minha aqui. Na realidade, vamos ser instrumentos dos mentores para a fluidificação da água. Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Fábio, mas por que estica a mão então? Porque muitos de nós precisamos ainda elaborar mentalmente como que isso está acontecendo. Então nós vamos receber no chakra coronário, vai passar pelo nosso corpo o fluido e vai sair pelas terminações nervosas da minha mão. Então é mais fácil eu mentalizar assim e criar essa ideia aqui na minha mente e isso acontecer, a fluidificação da água, do que eu saber que é do meu perispírito para lá que vai acontecer e vai se desprender do meu perispírito para lá, envolver a água, se a minha mente não consegue fazer isso. Se a sua mente consegue fazer isso, não precisa esticar a mão. Se você precisa esticar a mão, ainda estica a mão aí. Que diferença faz? Eu sou espírita há tantos anos, ainda vou esticar a mão? Estica. O importante é a água estar fluidificada para quem você ama. E aliás, aqui durante a oração nós vamos dar aqueles segundinhos em silêncio para que cada um de nós formule o pedido para quem quer que essa água seja útil, né? O que é mais importante? O seu orgulho, a sua vaidade de não esticar a mão, né? Ou a eficácia da água para quem precisa? A gente tem que escolher às vezes, né? Boa escolha é essa de ser para quem a gente ama, né? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais, nosso guia espiritual, muito obrigado, Senhor Jesus, ao Senhor extensivo a todos os nominados e aqueles que nós não nomeamos também, que aqui estão, fazem parte do nosso Evangelho. Nosso muito obrigado pela presença. Gostaríamos, Senhor Jesus, nesse final de reunião, não só agradecer de coração o seu carinho, a sua visita à nossa casa, mas gostaríamos de pedir mais um favorzinho. O senhor já está acostumado, né? Mais um acréscimozinho da sua misericórdia agora para a fluidificação da água. Que o nosso pensamento não seja entrave e as nossas imperfeições, né, sejam entraves para essa fluidificação, para que a água seja fluidificada com os nutrientes necessários para o refazimento perispiritual e refazimento corporal. Especificamente, agora cada um de nós formulará o pedido. É isso. Já agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos o seu acréscimo de misericórdia e é nisso que queremos nos agarrar nesse momento, que merecimento não temos, né? Então, a gente apela para a sua misericórdia para que as pessoas que nós mentalizamos ou falamos, enfim, agora há pouco, possam ser beneficiadas com essa água, com o seu carinho, com sua energia, com seus eflúvios, para refazimento mesmo do corpo espiritual e do corpo físico também. É isso. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, queridos mentores, muito obrigado, benfeitores espirituais, muito obrigado, seu Otávio, meu guia espiritual extensivo a todos os guias espirituais e, claro, muito obrigado a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade e que assim seja. Muito bem, meus amores. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus. Beijo pra você que fica. Tchau.